Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo. Hoje vim falar para vocês sobre risco ruído. E se você tem algum funcionário que talvez esteja exposto ou esteja trabalhando com esse risco, assista esse vídeo. Se você tem um funcionário exposto a algum ruído e esteja aí trabalhando horas com algum equipamento de máquinas furadeiras, britadeiras ou outros tipos, e você tem dúvidas sobre se eles estão expostos ou não expostos ao ruído, você precisa ter alguns parâmetros para a gente ter essa certeza. Alguns deles através de medições. Então, como a gente diz que alguém está trabalhando sob ruído? Então, quando a gente tem ruídos acima do nível de ação de 80 decibéis, a gente considera que este funcionário está exposto ao risco ruído, tá? E o nível de ação é 80 decibéis e o limite de tolerância 85 decibéis. Mas esses são medidas que a gente vai ter num decibelímetro ou num dosímetro de ruído, onde a gente vai naquele funcionário ou função, medir quando ele estiver com o equipamento, para saber quanto está de exposição de ruído naquele momento. E aí sim, saberemos se ele está exposto a ruído ou não. E é importante dizer como que eu chego a esse nível de ação e esse limite de tolerância, que são esses números, né? De 80 no nível de ação e 85 limite de tolerância. Através de medições. Essas medições, elas devem ocorrer no lugar de função daquele funcionário, então no local de trabalho do funcionário, onde iremos, através de um decibelímetro, medir aquele ambiente, quanto está o ruído naquele ambiente, numa visão mais parada, né? Não tão dinâmica, vamos medir com o decibelímetro. Caso haja ruído, ou seja, nível de ação esteja acima de 80 decibéis e limite de tolerância acima de 85, a gente considera como sendo ruído, e aí o indicado seria um dosímetro de ruído, onde a gente vai ver no tempo inteiro de ação do funcionário, num dia de trabalho, a gente vai saber a exposição daquele funcionário ao longo do dia de trabalho dele. E aí a gente tem uma medição dinâmica do dia inteiro de trabalho do funcionário, tá? E aí com isso saberemos como melhor lidar com as possíveis agravos e aí controlar para que não haja problemas de saúde nesse funcionário. É necessário o EPI e o EPC, que é o equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, que é o que a gente vai colocar de medidas para que haja um controle deste ruído no ambiente de trabalho deste funcionário, para que ele não fique exposto e tenha perdas auditivas. Então, todas essas medidas e as melhores medidas para aquele ambiente, para aquele funcionário, serão colocadas a partir desse estudo que faremos num primeiro momento. A partir daí, faremos alguns controles desde a entrada deste funcionário, através de um exame, que é o exame de audiometria, onde veremos como este funcionário está entrando para a empresa. Se ele já tem alguma perda auditiva anterior ao trabalho que ele tinha, se ele já tem alguma perda porque ele toca em banda ou alguma outra alteração, ou se ele já teve alguma alteração na infância, e a partir daí iremos controlar a vida dele dentro da empresa, até a saída dele através de controles audiométricos, através de exames de audiometria, que são, no primeiro momento, na admissional. Após 6 meses faremos um outro controle e aí depois, periodicamente, anualmente, faremos os controles de audiometrias. E assim conseguiremos controlar, através dos equipamentos de proteção, equipamentos de proteção coletiva e audiometrias de controle, para que este funcionário não tenha agravos à saúde ou perdas auditivas. Espero então ter contribuído com essas informações. E se você tem alguma dúvida ou sugestão, mande para a gente.